política? Acho que esse é o aspecto mais importante da proposta do governo. É que nós vamos tornar lei uma política informalmente aplicada e que até agora trouxe excelentes resultados, né? Aliás, essa proposta de salário mínimo que está sendo feita agora está rigorosamente dentro do acordo que foi celebrado há poucos anos atrás entre o governo e as centrais sindicais. A ideia de sempre termos a recuperação da inflação, nunca termos um reajuste do mínimo que seja menor do que o valor da inflação, os percentuais de inflação, e ao mesmo tempo procurando garantir um ganho real a partir do próprio crescimento do Brasil. Então, se hoje o número proposto para o salário mínimo não é aquele que todos nós gostaríamos, é pelo fato de que em 2009, o ano que está servindo de base para se calcular o crescimento do PIB que incide sobre o valor do salário mínimo, foi um ano de muitas dificuldades. Todo mundo lembra a crise internacional, que o governo teve que tomar medidas heróicas para impedir que o Brasil entrasse na crise. Porém, no ano que vem, nós vamos ter a incidência desse percentual sobre o crescimento do PIB de 2010, que as projeções menos otimistas falam de 7,2% de crescimento do PIB, o que significa que no ano que vem nós teremos uma forte compensação para o aumento que não foi tão grande agora, ou não será tão grande agora em 2011. E essa intenção em transformar em lei essa política de reajuste tem uma data limite? Se falava em 2014 ou 2023, qual deve ser o prazo final para uma política que vai garantindo ganhos reais ao salário mínimo? Eu acho que essa é uma questão secundária e, ao mesmo tempo, algo que precisa ser reavaliado. Por exemplo, o presidente Lula, nesse acordo, fazia uma previsão de que essa política seria implementada até 2023. Mas se o Brasil crescesse a números cada vez mais expressivos, se nós tivéssemos como conceder aumentos maiores, não haveria por que não haver um debate sobre essa questão. Além do mais, é muito difícil e não é recomendável que um governante faça um acordo que atingirá talvez governantes que não sejam ele próprio, pessoas que estão a ele ligadas politicamente. Então, essa ideia de trazer para 2014 uma nova discussão, me parece ser uma ideia bastante interessante. Mas creio que é possível até ceder para um prazo maior, não há problema. Na prática, é um projeto de lei para reafirmar esse compromisso, só para tornar esse compromisso um compromisso de papel, porque se ela é a própria presidente até lá, independente de lei, se isso é uma decisão política do próprio governo, ele poderia depender de uma lei, não? Com certeza, mas aí nós temos uma referência, não é? Uma referência à qual todos nós vamos nos apegar no momento das definições do salário mínimo. Junto com o aumento do salário mínimo, sempre se fala de reajuste da tabela do imposto de renda de pessoa física. Esse também é um tema hoje de questão fechada para aqueles que compõem a base do governo? Não, ao contrário, o governo tem repetido que se nós conseguirmos aprovar um valor do salário mínimo que esteja rigorosamente dentro do acordo que foi firmado com as centrais sindicais, nós teremos a possibilidade de atender a outros segmentos de trabalhadores e não apenas aqueles que dependem diretamente do salário mínimo. Então, a correção da tabela do imposto de renda, permitindo uma redução de carga tributária sobre determinados segmentos assalariados, sem dúvida é uma coisa positiva e que será feita se nós conseguirmos nos ater à previsão que o governo está fazendo do ponto de vista do peso no orçamento do salário mínimo e das despesas que decorrem dele. O senhor que tem sido uma liderança atuante nessas discussões e negociações, qual a sua expectativa para a definição dessa pauta, vamos dizer, da definição do reajuste do salário mínimo nos próximos dias? Eu tenho uma expectativa otimista. Não é? O governo, se houver qualquer margem de manobra para alguma negociação, eu tenho certeza que o governo fará. Se não for possível, por todas as razões que eu tive a oportunidade de expor aqui, eu entendo que não somente o parlamento, como a população brasileira entenderão, não é? Porque o que garante a credibilidade de um governante, de um projeto político, é a sua história.
nós demos uma demonstração muito clara de que o nosso compromisso com a recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores de um modo geral é algo real, é concreto e que nós queremos dar seguimento ao longo do tempo. Senador, muito obrigada por essa conversa. O programa e os espectadores vão acompanhar com certeza com muito interesse essa discussão. Nós conversamos neste programa sobre política de reajuste do salário mínimo com o líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Se você quiser ver de novo este programa, acesse o nosso site www.senado.gov.br/tv. Tchau, até a próxima.